Nós estamos na nossa série de mensagens em Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Hoje nós vamos ver a carta que Jesus Cristo enviou para a igreja de Tiatira. Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Nós vamos fazer a leitura até o verso de número 29. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Não somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por ter a oportunidade de continuar pregando a Tua palavra. Ó Deus, mesmo diante de uma situação tão difícil e calamitosa que nós estamos vivendo, ó Deus, nós podemos usar do meio da tecnologia para transmitir, ó Deus, a Tua palavra. Que a Tua palavra alcance os corações dos irmãos. Que a Tua palavra traga instrução, exortação, advertência, disciplina aos nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus, nos faça voltar para mais perto de Ti. Que possamos, ó Deus, abandonar os nossos pecados e nos voltar ao Senhor para viver uma vida para o Senhor e para a Tua glória. Ó Deus, fala conosco através desta palavra, fala conosco através desta mensagem. Ó Deus, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a cidade de Tiatira era talvez a cidade menos ilustre dessas 7 cidades da Ásia. Tiatira era uma cidade que tinha vários polos de comércio, vários polos importantes de comércio na época. Tiatira era um polo que vendia lã, púrpura, linho, bronze e muitas outras mercadorias importantes naquela época. Mas o grande problema é que nessa cidade, para que alguém pudesse trabalhar, para que alguém pudesse desenvolver economicamente, para que alguém pudesse crescer financeiramente, deveria se dedicar a esse tipo de comércio, a estar participando desse tipo de polo de venda, de comércio. E o problema é que esse tipo de polo naquela época era intimamente ligado à adoração pagã. Eles tinham uma ligação muito forte com a idolatria. E esses polos tinham o hábito e o costume de se reunir após o expediente para, então, ter festas, banquetes recheadas de comidas sacrificadas a ídolos e depois ainda uma festa regada de orgias e coisas imorais. A igreja, então, que vivia nessa cidade, a igreja de Tiatira, os irmãos, para participar, então,
o comércio, para ter trabalho, para ter emprego, deveriam participar desses polos. E aí morava o perigo. Como hoje, como na nossa sociedade, que é uma sociedade voltada para a imoralidade, hoje também estamos inseridos em um contexto assim, onde muitos, para tentar galgar algumas posições, acabam se envolvendo com práticas pagãs, com práticas imorais, porque querem fazer parte do grupo, querem fazer parte do meio. E aqui então há um grande problema. Alguns dos irmãos daquela igreja estavam se envolvendo com práticas imorais, estavam se envolvendo com idolatria. E faziam isso recebendo uma certa autorização ou instrução de uma mulher que tinha autoridade espiritual dentro da igreja. Uma mulher que o texto chama de Jezabel. Essa mulher, que era uma profetisa, ou que se dizia ser profetisa, ensinava, instruía e tinha muitos discípulos, ensinava esses discípulos a entender que era necessário que eles se envolvessem nessas práticas imorais para que eles pudessem saber os segredos de Satanás, para que eles pudessem saber como Satanás arma as suas armadilhas. Então ela orientava, ensinava aos irmãos a viver essas práticas. Não tinha problema nenhum eles estarem nesses comércios, participando desses polos e depois ainda participar dessas festas regadas de imoralidade e de orgias, porque assim eles saberiam, experimentariam os segredos do inimigo, para que depois então eles pudessem se defender. Essa era o ensino dessa mulher que aqui no texto chama de Jezabel. Mas antes de Cristo tratar desse problema na carta, Cristo vai se apresentar à igreja de Tiatira e ele se apresenta como o Filho de Deus. Veja o texto. A palavra do Senhor diz: ao anjo da igreja de Tiatira, ou seja, ao pastor da igreja de Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. O que Jesus está dizendo é que ele é o Filho de Deus, ele é o forte Filho de Deus, que é onisciente, e nada foge da sua visão, nada foge do seu olhar. Ele conhece todas as coisas, ele vê todas as coisas. Então ele se apresenta para a igreja de Tiatira como aquele que sabe, que vê todas as coisas. Isso é muito importante, porque Cristo nessa carta vai fazer uma distinção entre aqueles que são fiéis, entre aqueles que toleram a prática imoral dessa mulher, entre aqueles que se associaram a esta mulher e com ela praticam o pecado. Cristo sabe discernir exatamente dentro de uma comunidade aqueles que buscam verdadeiramente a Deus, aqueles que buscam verdadeiramente servir ao Senhor, ser fiel à palavra, aqueles que toleram as práticas de pecado e aqueles que praticam o pecado. Por isso Cristo se apresenta como aquele que é onisciente, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. E Cristo, antes de tratar o problema daquela igreja, ele vai elogiar e trazer as virtudes daquela igreja. O texto vai dizer assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Cristo então vai elogiar aquela igreja como um todo era uma igreja perseverante, aquela igreja no seu contexto maior era uma igreja amorosa, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que estava fazendo muito mais agora do que antes, era uma igreja profundamente dedicada às coisas de Deus. O grande problema é que esta igreja era uma igreja crescente. E no meio dessa igreja tinham pessoas que não viviam uma vida de piedade, não viviam uma vida voltada para Deus. Mas Cristo, embora faça a distinção, enxergue e saiba que há esse problema, ele não deixa de elogiar a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, portanto, tem muito a nos ensinar com suas virtudes. Era uma igreja extremamente trabalhadora. E assim também nós devemos ser.
era uma igreja profundamente amorosa. Assim também nós devemos ser. Devemos amar uns aos outros, devemos cuidar uns dos outros. Nós não devemos ter parcialidade no trato com as pessoas. Se nós olharmos para o texto, a carta que Tiago escreveu, nós vamos ver que ele trata exatamente isso, onde numa igreja existia parcialidade, onde pessoas valorizavam mais outras por conta das questões materiais e desprezavam aquelas que não tinham muitas questões materiais. Tiago vai escrever e vai dizer para eles: olha, amem as pessoas, não tratem as pessoas com parcialidade. Vocês devem praticar a lei da liberdade, vocês devem amar uns aos outros. A igreja, portanto, deve amar todas as pessoas, independente da sua cor, da sua conta bancária, independente se elas têm mais ou têm menos, independente se são jovens, se são idosos, a igreja deve amar todas as pessoas. A igreja de Tiatira era uma igreja amorosa, era uma igreja de fé, era uma igreja que confiava em Deus, era uma igreja que acreditava em Deus, era uma igreja que pregava o evangelho, era uma igreja que se mantinha firme diante das lutas, diante dos problemas que toda igreja enfrenta, mas era uma igreja perseverante, porque confiava e tinha um coração em seu Senhor. Assim também nós devemos ser. Era uma igreja que não se acomodava, que hoje fazia mais do que fez ontem. Assim também nós devemos ser. Nós devemos a cada dia fazer muito mais do que fizemos ontem. A cada dia devemos nos dedicar mais do que nos dedicávamos antes. Muitas vezes nós fazemos exatamente ao contrário. Quando nos aproximamos de Deus, quando começamos a se envolver com a igreja, nos apaixonamos pelo evangelho, nos apaixonamos pela igreja e começamos a nos dedicar aqui e ali, a se envolver com as atividades, com as obras, mas o tempo vai passando e parece que esse amor vai esfriando e parece que essa vontade de servir a Deus vai diminuindo e muitos vão fazendo muito menos do que faziam antes. Quantos e quantos irmãos já foram profundamente dedicados à obra e hoje se contentam a simplesmente sentar no banco da igreja, assistir o culto, louvar a Deus e nem sequer buscam viver uma vida piedosa, de oração, de leitura da palavra, nem sequer compartilham do evangelho com os vizinhos, com os colegas de trabalho, nem sequer testemunham da sua fé, mas vivem anonimamente como se não fossem cristãos. Sem contar que muitos nem sequer se envolvem em nada nos trabalhos da igreja. Há quantos e quantos deixaram que as coisas, o tempo, as circunstâncias endurecessem o coração para que não tivessem mais forças para se dedicar a Deus como fizeram antes. A igreja de Tiatira não era uma igreja assim. A igreja de Tiatira, segundo as palavras de Jesus, era uma igreja que fazia mais hoje do que fizeram ontem. Era uma igreja que produzia mais, que se dedicava mais. Então essa igreja tem muitas coisas positivas para nos ensinar, para nos instruir. Mas Cristo, depois de destacar os pontos fortes daquela igreja, Cristo vai trazer os problemas daquela igreja. E o verso 20 a 21 diz assim: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Veja, o texto diz, então, que a igreja de Tiatira tinha um problema muito parecido com a igreja de Pérgamo. Era uma igreja que tinha intensidade no trabalho, mas fazia vista grossa, fazia uma vista por cima, não observava o que estava acontecendo de fato com a membresia da igreja. E muitos estavam vivendo em práticas pecaminosas.
Cristo então chama a atenção da igreja para entender que a igreja estava tolerando a prática errônea de uma mulher que estava conduzindo alguns irmãos à imoralidade sexual. Cristo chama a atenção da igreja a enxergar que ela não poderia tolerar alguém que se diz profeta ou uma mulher que se dizia profetisa e estava usando da religião para abusar sexualmente das pessoas. Cristo chama a atenção da igreja para não permitir que algumas pessoas, naquele caso, naquele contexto, uma mulher que se aproveitava do seu status religioso, da sua posição religiosa, do seu ofício religioso, para conduzir e praticar imoralidade sexual com os membros da igreja. Jesus chama a atenção porque a igreja não pode concordar com essas práticas. A igreja não pode achar que isso é normal, porque não é normal. Jesus então chama a atenção e ele chama essa mulher de Jezabel. Jezabel é aquela mulher do Antigo Testamento que era casada com o rei Acabe, que introduziu o culto a Baal e conduziu o povo de Israel à imoralidade. Cristo chama essa mulher aqui de Jezabel porque ela tinha um caráter mau, assim como a Jezabel do Antigo Testamento. Cristo então chama a igreja a observar essas coisas, mas não apenas a igreja. O texto diz que Cristo chamou essa mulher e seus seguidores ao arrependimento. Veja o verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Jesus diz que chamou essa mulher e deu tempo para que ela se arrependesse, para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Continuou a prática, continuou conduzindo a igreja a se desviar do Deus que é santo, 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 com um evangelho torto, com uma mensagem misturada, com a mensagem que falava de Deus, mas ao mesmo tempo praticava imoralidade. Meus irmãos, aqui nós temos uma advertência. Uma igreja trabalhadora, uma igreja que é amorosa, uma igreja que cresce, uma igreja cheia de atividades, uma igreja cheia de entretenimento, pode se tornar um ambiente para mascarar as práticas pecaminosas daqueles que se dizem de Deus, mas se usam da religião para abusar de pessoas. Aqui há uma advertência para nós. Como diz William Barclay, é muito fácil encher de gente uma igreja quando os fiéis vêm para serem entretidos e não para serem instruídos, para serem tranquilizados em vez de ser desafiados e confrontados com a realidade de seus pecados e com a oferta de salvação. A igreja de Tiatira tinha muita coisa, mas escondia uma profetisa imoral que estava abusando e conduzindo os membros a uma vida de imoralidade. Mas se isso passava despercebido ao olhar da igreja, não passava despercebido ao olhar de Cristo. Ele tudo vê e tudo sabe. Ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele tudo vê e tudo sabe. Por isso, Jesus vai trazer uma palavra de juízo contra essa profetisa. O verso 22 a 23 diz: por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, Jesus estabelece e traz uma palavra de juízo contra essa mulher, contra essa falsa profetisa.
que estava fazendo grandes estragos no seio da igreja e também contra aqueles que com ela praticavam a imoralidade sexual. A palavra de juízo de Deus não foi apenas contra a mulher, contra a profetisa, mas contra aqueles que também seguiam esta mulher, contra aqueles que seguiam as palavras dessa mulher, contra aqueles que praticavam a mesma imoralidade que essa mulher, contra aqueles que concordavam com o ensino dessa mulher. Jesus traz uma palavra de juízo. O texto diz que ele traria e mataria os filhos dessa mulher. E aqui, meus irmãos, nós não podemos interpretar como Cristo estabelecendo juízo contra os filhos biológicos dessa mulher. Mas aqui, filhos, nós precisamos entender que é filhos da fé, filhos que concordam, aqueles que são discípulos, aqueles que defendem o mesmo discurso, aqueles que caminham do mesmo lado, aqueles que mantêm a mesma prática, são aqueles que são orientados, instruídos e agora também vivem na prática dessa mulher. Cristo então está trazendo juízo a essa seita que se formou dentro da igreja de Tiatira. No seio da igreja de Tiatira tinha um grupo de irmãos onde Cristo estabelece juízo. Muito bem, meus irmãos. Mas, embora Cristo tenha uma palavra dura contra essa mulher e aqueles que praticam o pecado com ela, Cristo faz distinção entre os que se mantêm fiel daqueles que vivem uma vida carregada de pecado. O texto continua e ele vai dizer: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, daria autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, Cristo faz distinção, então. Ele não pune todos os irmãos da igreja. Ele não estabelece juízo contra a igreja de Tiatira, porque ele sabia que naquela comunidade havia muitos irmãos fiéis. Ele sabia que naquela comunidade havia muitos irmãos dedicados ao verdadeiro evangelho. Ele sabia que naquela comunidade havia irmãos piedosos que buscavam viver uma vida para Deus. Cristo faz distinção, no olhar de Cristo, ele faz distinção entre o joio e o trigo, entre aqueles que vivem uma prática religiosa falsa, daqueles que vivem uma prática religiosa piedosa. Cristo faz distinção. E a esses, Cristo diz que não mais colocaria, ou melhor, não colocaria nenhum peso ou nenhuma carga, porque eles de fato estavam vivendo uma vida em fidelidade. Aqui na igreja de Tiatira, então, nós temos 3 grupos distintos. O primeiro são os fiéis. O segundo são aqueles que toleram as práticas repugnantes. É aqueles assim que não praticam a prática repugnante, mas tem aquele discurso: quem sou eu para julgar? Eu não julgo, cada um faz o que quer da sua vida. É aqueles que não praticam, mas ao mesmo tempo não reprova. Percebe? Tem aqueles que são fiéis, aqueles que ficam em cima do muro. Eu não pratico, mas também não reprovo. Cada um com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Naquela igreja existia, então, os fiéis, aqueles que toleravam as práticas repugnantes e ainda aqueles que praticavam a imoralidade e servia-se das heresias e que vivia uma vida distante de Deus. A doutrina dessa mulher afirmava que os crentes precisavam conhecer o pecado
a imoralidade sexual, para saber como funcionavam as armadilhas de Satanás. E esse era o segredo de Satanás. Esse era o segredo que aqui o texto diz. Como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Mas isso é repugnante aos olhos do Senhor. Portanto, meus irmãos, para os fiéis daquela igreja, Cristo não tem juízo, mas tem promessas. Promessas que vai dar àquela igreja, veja o texto, darei autoridade sobre as nações. Ou seja, o texto está dizendo, darei aos fiéis, aqueles que permanecerem firmes, aqueles que de fato vivem uma vida para Deus, aqueles que são salvos, darei a esses autoridade para julgar as nações. Cristo reafirma aqui aquilo que a Bíblia ensina em outros textos, que a igreja julgará o mundo, que os fiéis também sentarão em tronos para julgar as nações. A esses Deus dará autoridade para julgar, aqueles que foram fiéis, aqueles que viveram verdadeiramente obedecendo a palavra do Senhor. A esses, Cristo faz a promessa de dar a eles a estrela da manhã. O que significa isso? Dar a eles o próprio Cristo, a estrela da manhã. O que Jesus está prometendo aqui é fazer com que eles também brilhem, assim como Cristo brilha, e brilharão juntamente com Cristo eternamente. Aos fiéis, a promessa de vida eterna. Aos infiéis, a promessa de juízo. Aos fiéis, a promessa é de viver com Deus eternamente. Aos infiéis, a promessa é de juízo e de morte eterna. Meus irmãos, como nós podemos aprender e tirar grandes lições desse texto de Tiatira, desta carta que Cristo escreveu à igreja de Tiatira. Eu quero refletir com os irmãos em algumas aplicações para o nosso coração. A primeira, mesmo que o mundo generalize, Deus faz distinção entre os que verdadeiramente são fiéis, daqueles que abusam da religião para cometer seus mais pavorosos pecados. Mesmo que o mundo generalize, mesmo que o mundo jogue no mesmo pacote, mesmo que o mundo ache que todos são como alguns, Cristo faz distinção daqueles que são fiéis e daqueles que usam da religião para cometer seus mais pavorosos pecados. O mundo não tem esse discernimento, mas Cristo sabe discernir e separar aqueles que são fiéis daqueles que não são fiéis. Assim nós, meus irmãos, precisamos olhar para os problemas, para os pecados, para os escândalos, para as coisas que acontecem no meio da igreja, no seio da igreja, não como o olhar do mundo, mas como o olhar daquele que é a nossa cabeça, com o olhar de Cristo, que entende, que sabe que mesmo que haja infiéis, sempre o grupo de fiéis será maior. Cristo sabe separar, ele não generaliza, ele faz distinção dos verdadeiros, daqueles que são fiéis, daqueles que são infiéis. Assim também nós devemos fazer. Não aproveite-se do pecado alheio para que isso se torne uma desculpa para o seu coração, para que você se desvie de Deus. Não olhe para o testemunho do homem infiel, do pecador, daquele que usa da religião como uma desculpa para o seu coração, para que você não se volte para Deus e não prossiga perseverante, amando ao Senhor, trabalhando e servindo a Deus na igreja. Muitos utilizam desses testemunhos ruins para se afastar de Deus, para se afastar da igreja. Mas, veja, nós precisamos perseverar
nós não podemos nos deixar levar por essas coisas. Desde o primeiro século já existiam essas coisas no seio da igreja, mas mesmo assim existiam aqueles que são fiéis, que são reconhecidos como fiéis por Jesus, e a esses há promessas. Portanto, em segundo lugar, devemos permanecer firmes, trabalhando com amor, servindo, mantendo a perseverança, mesmo que outros sejam infiéis. Devemos olhar para Cristo e entender que jamais um homem conseguirá manchar a beleza da igreja, pois essa foi comprada pelo sangue de Cristo. Devemos permanecer fiéis, trabalhando com amor, servindo, perseverando, mesmo que outros sejam infiéis, porque o pecado alheio jamais manchará a beleza da igreja, da noiva de Cristo, porque esta foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Portanto, meus irmãos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo são orientados a viver perseverante em amor, em serviço cristão. Não se afaste de Deus por causa de testemunhos ruins, mas se agarre a Deus, mesmo diante dessas coisas. Portanto, é possível se manter firme, mesmo que outros se desviem. É possível se manter firme. É possível se manter puro, mesmo que outros se corrompam. É possível se manter puro. Mas em terceiro lugar, antes de Jesus trazer juízo, ele confronta com misericórdia e disciplina. Antes de trazer juízo, Cristo confronta com misericórdia e disciplina. O texto no verso 21 e 22 é claro, ele vai dizer: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Veja, o texto mostra para nós que Cristo traz uma palavra de disciplina, de advertência, de exortação, para que aqueles homens, aquelas mulheres pudessem se arrepender dos seus pecados. Antes de Deus trazer juízo, ele traz palavra de disciplina, de misericórdia, de advertência. Muitos olham para o juízo de Deus e dizem que Deus é esse que é injusto, que Deus é esse que pesa a sua mão, mas não param para refletir nas oportunidades. E quantas vezes o Evangelho pregou uma mensagem para que um homem se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus? Mas e quantas vezes nós ouvimos o Evangelho que mexe com o nosso coração, que nos confronta, que nos coloca na parede, mas isso não gera arrependimento aos nossos corações. Nós continuamos praticando as mesmas obras pecaminosas de antes. E aí Deus pesa a mão de juízo e a gente diz: olha como Deus é ruim. Ah, meus irmãos, Deus sempre é gracioso e misericordioso. Deus traz uma palavra de misericórdia antes do juízo. E se você, porventura, tem vivido uma vida em prática de pecado, a semelhança de Jezabel ou outras práticas pecaminosas, Deus te chama ao arrependimento. Deus te chama para abandonar a vida de pecado e se voltar para Deus. Deus te chama a largar essa vida distante do Senhor e se aproximar. Deus te chama a buscá-lo enquanto Ele está perto. Nós devemos refletir sobre isso nesse momento tão calamitoso, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Nós devemos refletir sobre isso. Nós que estamos debaixo de uma pandemia, devemos refletir sobre isso. Talvez há uma mão de juízo sobre nós, não para nos destruir, mas para nos conduzir ao arrependimento, para nos conduzir para voltar para Deus. E a igreja cristã, os fiéis, aqueles que perseveram em amor, é hora de buscar o seu Senhor. É hora de se manter de joelhos, é hora de se manter firme, é hora de buscar a Deus em oração. É hora de prosseguir testemunhando da sua fé. É hora de prosseguir
pregando as boas novas, esse mundo que não tem esperança. É hora de nós nos mantermos firmes. Se mantenha de joelho. É hora de buscar ao Senhor. E se você não está buscando ao Senhor, se você está vivendo uma vida longe de Deus, Deus te chama ao arrependimento. Deus te chama a voltar. O texto diz: dei tempo para que eles se arrependessem. Dei tempo para que eles se arrependessem. Deus está te dando tempo para que você se arrependa. Se volte para Deus. Antes de Jesus trazer juízo, Ele confronta com misericórdia e disciplina. Devemos, portanto, nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus. Deus nos chama ao arrependimento. É tão espetacular isso. Se a gente compreender, meus irmãos, que o livro do Apocalipse é um livro que traz revelações da parte de Deus, de coisas que em breve iriam acontecer. E esse texto era um texto escrito para a igreja do primeiro século, para a igreja ali no final do primeiro século, de revelações de coisas que iriam acontecer já na vida daqueles irmãos. Mas essa revelação é uma revelação que aponta para acontecimentos até o fim, até a volta de Cristo, até o juízo final. Cristo, então, antes de trazer uma palavra de juízo, porque o juízo virá, segundo as Escrituras, Ele traz uma palavra de arrependimento, chamando a igreja ao arrependimento. Se nós observarmos, então, antes de Cristo revelar a respeito das taças da ira de Deus, do derramar da ira, das coisas ruins que aconteceriam, Deus traz palavras para a igreja. Deus manda escrever cartas para suas igrejas, trazendo palavras de arrependimento. Porque antes do juízo cair sobre os ímpios, a igreja precisa se voltar para Deus. Portanto, nós devemos refletir sobre isso. Deus tem chamado a igreja ao arrependimento. E tem algo interessante que nós vamos ver no Apocalipse, é que o Apocalipse traz revelações desde a primeira vinda de Cristo, o tempo da igreja primitiva, até a volta de Jesus. E nós vamos ver, então, que durante esse tempo de história, Deus tem feito muitas coisas. Deus já tem manifestado a sua graça, a sua misericórdia, a pregação de advertência, mas também juízo. Deus vem estabelecendo juízo ao longo da história da igreja. E essas coisas têm se intensificado. O livro do Apocalipse mostra que quanto mais próximo nós estaremos do fim, mais essas coisas se intensificarão. Eu fico pensando, se nós não estamos vendo essas coisas se intensificarem. Mas antes de Deus trazer juízo, Ele chama a igreja ao arrependimento. Portanto, reflita sobre sua vida, assim como eu devo refletir sobre a minha. Olhe para o seu coração, assim como eu devo olhar para o meu coração. Portanto, Deus nos chama ao arrependimento. Quero fechar a mensagem mostrando para os irmãos como ficaria a leitura do capítulo 2 de Apocalipse de forma simplificada, assim como nós fizemos no capítulo 1. Aqui nessa mensagem nós estamos fechando o capítulo 2 do Apocalipse. Então gostaria de ler com os irmãos de uma forma simplificada, traduzindo os símbolos que o Apocalipse traz. Então eu convido aos irmãos a prestar atenção na leitura do capítulo 2 e como ficaria sem esses símbolos. Veja, ao pastor da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras de Jesus. Ele tem os pastores em suas mãos e conhece a vida da igreja. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se
e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o direito de você ser igreja. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei a vida eterna. Ao pastor da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras de Jesus, que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição, mas essa perseguição é por pouco tempo. Seja fiel até a morte, e lhe darei a vida eterna e galardão. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum irá para o inferno. Ao pastor da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras de Jesus, aquele que julga por sua palavra poderosa. Sei onde você vive, onde está o centro de adoração de falsos deuses. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e o julgarei por meio da minha palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei a vida eterna. Também lhe darei um novo nome e uma nova vida. Ao pastor da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, que é forte e onisciente. Nada foge da sua visão. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera uma mulher que parece com a Jezabel, esposa de Acabe. Ela se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os seus seguidores. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles a experimentar o pecado para saber como o diabo atua, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade terá autoridade para julgar o mundo juntamente comigo. Eu governarei com cetro de ferro e trarei juízo. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, autoridade do meu Pai. Também eu serei de vocês, e vocês brilharão comigo eternamente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos.